e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos a liturgia e celebramos a festividade, o Domingo do Perdão. O Domingo do Perdão é um domingo onde a Igreja reserva para que nós possamos avaliar as nossas culpas, as nossas falhas, pedir o perdão de Deus, mas também dar o perdão. É muito importante que nós aprendamos sobre a misericórdia. E a misericórdia, ela não parte apenas de Deus. Ela também precisa partir de nós. Se nós não tivermos misericórdia em nosso coração, não conseguiremos alcançar o Senhor. Não conseguiremos chegar mais a Cristo. E o Domingo do Perdão é para que nos perdoemos uns aos outros. Na nossa igreja, na Igreja Ortodoxa, neste domingo especialmente, todos se pedem perdão. Todos pedem perdão uns aos outros por qualquer falta, por qualquer erro, deslize, equívoco. E este perdão vem direto do próprio Deus em nossas vidas. Este perdão vem direto do Senhor, porque se nós aprendemos a pedir perdão, e este é um ato e um sinal de humildade, e nós aprendemos a doar perdão, que também significa um ato de humildade, nós conseguimos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo com mais precisão. Eu costumo dizer que o melhor caminho para se chegar ao Senhor Jesus é a misericórdia e a humildade. Nós vemos na Epístola aos Romanos que o apóstolo ali escreve: uns comem, outros não comem, uns separam os dias, outros não. E não é lícito que nós vivamos julgando quem come ou quem deixa de comer, ou quem faz isso ou aquilo. Não é lícito que nós vivamos com este pré-julgamento das pessoas, mas como igreja precisamos acolher. Mas é óbvio, é claro, que acolhendo nós esperamos que em Jesus Cristo, o fiel, o cristão, a pessoa, busque lutar contra as suas paixões e busque também a mesma humildade que temos em reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas e nos colocarmos diante do Senhor. A epístola se inicia: revistam-se da armadura de Deus. Não busquem coisas mundanas. É claro, eu estou aqui arredondando aquilo que a leitura toda diz. Não busquem coisas mundanas, coisas que agradam a carne. Fornicação, prostituição, bebedeira. É tudo coisa que nós precisamos controlar em nós. Veja bem, mesmo aquele que não bebe, que não gosta de bebida alcoólica, é preciso observar sobre isto, para que ele observe também o ambiente aonde ele vai entrar. Se aquele ambiente vai ter pessoas extremamente alcoolizadas, desequilibradas, que não respeitam, então é bom que evitemos. Digo aqui, com muita clareza, mesmo estando já às portas da grande quaresma, onde nós também precisamos fazer toda uma penitência, vivenciar este momento dos 40 dias em que Cristo esteve no deserto, relembrar isto, viver isto na grande quaresma, esperando a Páscoa, a grande festa da ressurreição, precisamos fazer morrer a nossa carne. Mas digo, tomar um copo de qualquer tipo de coisa, de bebida, não vai levá-lo ao inferno. O que leva ao inferno é o descontrole, é a falta de respeito com o templo que é o Espírito Santo. É você beber ao ponto de você perder o seu controle. Veja que na leitura o apóstolo diz evitar a bebedeira.
E a bebedeira, esta palavra na Sagrada Escritura está muito ligada a alcoolismo mesmo, a você não ter o controle do álcool, a você ser um bêbado, a você ficar caindo nas ruas. Então, o equilíbrio vem trazer em nossa vida esta capacidade de analisar as pessoas, também nos vendo como pecadores. Olha, eu não posso simplesmente ver alguém que está cometendo um erro, um equívoco, e simplesmente jogar-lhe pedras, porque eu também em algum momento já cometi este equívoco, ou posso vir a cometer o equívoco, o pecado, o erro, a paixão. Então não é lícito que nós vivamos em julgamento das outras pessoas, mas nos perdoando mutuamente, para que possamos chegar mais perto de Cristo. Tem coisa pior do que você viver com pessoas que já se acham, que já se auto-intitulam salvas? Que já dizem que estão no céu e o resto todo vai para o inferno? Não, não foi para isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou. Para sermos juízes, para sermos carrascos, para estarmos aí apontando o dedo, mas Cristo nos chamou para a mudança. Então, o que nós cristãos podemos fazer? Apresentar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos queridos, essa mudança. E essa mudança vem através do acolhimento e da misericórdia. Começa com o perdão. Começa com você não olhando a pessoa de cima a baixo, com o olhar de lado, com o olhar sisudo, com cara feia. Não, mas venha. Venha. Como que o cristão vai se libertar dos pecados da carne? Como que o cristão vai se libertar das coisas imundas do mundo? Se a igreja escorraça, se a igreja pisoteia, se a igreja dá mau exemplo no quesito misericórdia. Se eu sou sacerdote e eu estou celebrando esta liturgia, eu estou por misericórdia de Cristo, porque eu também não sou santinho, não. Eu também não sou certinho, não. Eu também não estou com a auréola de anjo na minha cabeça. Eu tenho as minhas falhas e os meus pecados a lutar. E é por isso que eu peço perdão ao meu irmão neste dia, neste domingo, simbolizando esta humildade de dizer, eu sou pecador também. Eu não estou aqui só para dar o perdão, eu estou aqui para pedi-lo. E é isso que nos faz mais próximos uns dos outros, mais compreensivos uns com os outros, sabendo que não estamos aqui para julgar. É claro, a própria Sagrada Escritura já julga. O próprio Deus já julga. Só basta que nós preguemos a verdade. Basta que nós preguemos com delicadeza, com amor, na intenção de que o cristão se modifique aquele caminho torto. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho diz, a todos aqueles que vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, e os que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Vejam a importância da igreja. A importância da igreja. A importância da igreja na vida dos cristãos. Porque é óbvio, é claro que todo cristão que procura pela misericórdia há de encontrá-la. Todo cristão que procura na igreja de Jesus Cristo, na reta fé ortodoxa, que procura o perdão do fundo do seu coração, que reconhece os seus erros, ele vai encontrar misericórdia. Ele não será expurgado, ele não será chutado, ele não será julgado, o padre não vai fazer chacota da sua cara. Não, nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente, para liberarmos esta misericórdia de Deus a todos aqueles que buscam. Mas aí existe um precedente que precisa ser colocado. Para se ter misericórdia, é preciso se buscar misericórdia. Ora, se você não busca, você não a terá. Se você não se coloca com misericórdia diante do Senhor, se você não se coloca com humildade diante do Senhor, buscando a sua misericórdia, você não a encontrará. Se você não reconhece os seus pecados, as suas falhas, os seus males,
você não encontrará esta misericórdia, porque há necessidade de reconhecimento. A aliança com Cristo nosso Senhor se dá através de nós reconhecermos que somos miseráveis, de nós olharmos para a cruz e dizermos: eu merecia ter sido pregado nesta cruz, não ele, como o ladrão fez ao lado. Ele reconheceu, disse ao outro que insultava, que falava para Cristo: se era Deus, desça da cruz e nos tire daqui. E o outro ladrão disse: nós cometemos erros para estarmos aqui. Nós merecemos ser crucificados. Veja as palavras daquele homem. Mas ele não, ele é santo, ele não fez nada. E olha então para Cristo e diz: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus então diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembremos das palavras deste servo que torna-se servo na cruz. Ele torna-se servo de Cristo na cruz, pendurado, sabendo que vai perder a sua vida, mas que ganhará algo muito maior. Ganhou o olhar de Jesus, ganhou a misericórdia de Jesus, porque buscou, porque quis estar ali, debaixo de humildade e buscando misericórdia. Se ele fizesse tal qual o outro, que de humildade não teve nada, mas fustigava o Cristo na cruz, muito provavelmente os dois não teriam encontrado o caminho da salvação. Mas um encontrou. Todos nós precisamos entender que a misericórdia de Cristo, ela vive para todos. Ela existe para todos. Mas para todos aqueles que fizerem como o ladrão, mesmo sendo crucificado, mesmo destruído, mesmo com a sua vida inteira numa lama só. Porque a cruz era sinal de maldição e todos nós sabemos disso naquela época. A cruz não era vista com bons olhos. Então, ele estava ali em escárnio. Ele estava ali num lugar maldito para o povo daquela época. Ele era um maldito, mas ele buscou a misericórdia. E a misericórdia chegou até ele. Então, perdoemos os pecados daqueles que nos fazem mal. É muito difícil, mas perdoemos. Vamos retirar do nosso coração essas ervas daninhas, essas vaidades, essas coisas ruins que estão entrelaçadas em nós. Existem pessoas que basta nós lembrarmos o nome e nós lembramos de tudo aquilo que aconteceu, e muitas vezes nós somos impulsionados a desejar o mal, a querer que aquela pessoa pague. Mas hoje, neste domingo, eu falo porque a liturgia fala, porque a igreja fala, porque o Cristo Senhor falou de misericórdia. E se nós queremos misericórdia, nós temos que aprender a ser misericordiosos. Se nós não formos misericordiosos, nós não alcançaremos o perdão do Senhor. E isto é muito sério. Cristãos levam isso na brincadeira. Rezam o Pai Nosso com palhaçada. E como nós rezamos o Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e nós não temos a capacidade de liberar, ou ao menos de trabalhar, o perdão em nós. E sabe como é que nós conseguimos fazer isso? Quando nós, todos os dias, em todas as nossas orações, lembramos dos nossos inimigos.
Este é o começo para que nós possamos limpar o nosso coração do ódio. Quando nós colocamos as pessoas que nos odeiam, ou as pessoas pelas quais nós criamos um certo tipo de ódio, rejeição, indiferença, quando nós acolhemos estas pessoas nas nossas orações diárias. Senhor, lembra-te de fulano, de cicrano, porque eu quero que a tua graça desça sobre a vida dele, porque eu peço que a tua misericórdia venha sobre ele e sobre mim. Não, Senhor, ainda não aprendi a perdoá-lo, ainda não sei como fazer isso, mas eu desejo fazer. Mas eu desejo me livrar deste sentimento. Este sentimento não é bom para a minha vida, para a minha alma. Me afasta de ti. Então eu preciso perdoar, Senhor. Me auxilia. Me ajuda. Toca em mim, em meu coração, em meu pensamento, em meu espírito. Com o teu próprio Espírito Santo, para que eu possa sentir o teu perdão sobre a minha vida e possa doar perdão sobre a vida daqueles que me fizeram mal. Assim nós conseguiremos nos livrar dos sentimentos demoníacos que nos aprisionam na mágoa, no ódio, no rancor, no falatório, no desejar mal, que o outro sofra mesmo. Ele tem que pagar, ele tem que sentir. O quê? Nós ainda estamos na era do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, olho por olho, dente por dente? Nós já fomos salvos por muita misericórdia. Porque se nós fôssemos receber de Deus aquilo que nós merecemos receber, não estaríamos aqui. E se o Senhor derramou tanta misericórdia sobre mim, o Senhor me perdoou de tantas coisas que fiz de mal, não se preocupem, senão é Espírito. São as portas. O Senhor me perdoou de tantas coisas que eu fiz de mal nessa vida. O Senhor me perdoou de tantos erros, de tantos pecados. E eu não tenho a capacidade de pedir para que o Senhor me ajude a perdoar aqueles que fizeram certo mal a mim em certo momento da vida? Por que não? Por que não? Se eu quero receber esta misericórdia de Deus, eu preciso perdoar. Eu preciso fazer com que o Senhor olhe para mim e que eu seja o mais humilde possível. E que eu me ajoelhe, e que eu me coloque diante dele, e que eu peça perdão, e que eu venha ao sacerdote e diga ao sacerdote os meus pecados e peça perdão pelos pecados que eu cometi. E aproveito esta pregação para dizer, a confissão ela é muito negligenciada. A confissão ela é muito deixada de lado. A confissão é algo que as pessoas, os cristãos, homens e mulheres, já estão abandonando. Já não querem mais. Confessar para quê? Confessar a um padre que é um homem igual a mim? A autoridade do sacerdócio, a autoridade dada ao sacerdote por Jesus Cristo, na sucessão apostólica, no sacramento da ordem, e este evangelho de hoje explica bem, permite com que nós, sacerdotes, possamos ministrar o sacramento do perdão. Quando um sacerdote ministra este sacramento, que você se confessa de todo o seu coração, pedindo perdão pelos seus pecados, e o sacerdote faz a cruz sobre você e pede que a Santíssima Trindade perdoe os seus pecados, você sai dali puro, lavado, santificado, sem uma mancha, porque aconteceu, de fato, o perdão. Certo? Você orar pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, o Senhor pode perdoar? É claro que pode, porque o Senhor é o Senhor de tudo. É dono de todas as coisas, Ele faz do jeito que quer, como quer. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Porém, dentro do sacramento, isso é algo especial, isso é um remédio que Deus entrega à igreja, um remédio que só a igreja e só a tradição apostólica tem, que neste remédio, quando o fiel se coloca diante do sacerdote e diz, eu vim pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, ao Senhor, que digo ao Senhor Deus,
Eu venho pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas culpas. E o sacerdote ministra. Ali o sacerdote é como se tivesse pegado uma pílula, uma cápsula, e tivesse entregue a você, e você tomou, e você vai então melhorar daquela doença, daquelas mazelas, quais trouxeram você ao arrependimento. Não é? Porque é quando nós cometemos o pecado horripilante, o pecado que nos afasta do Espírito Santo, e nós temos dentro de nós a presença de Deus, nós nos arrependemos. Nós não somos ímpios. Nós não somos ímpios. Nós somos cristãos. Nós somos pecadores, como homens, falhos sim, temos as nossas deficiências, mas não somos ímpios. Nós não nos acostumamos com o pecado. Nós não adoramos o pecado. Nós não temos pecado de estimação e não podemos ter. Todas as vezes que nós pecarmos, ainda que 100 vezes no mesmo pecado, as 100 vezes precisam ser revisadas, analisadas, e nós precisamos pedir perdão as 100 vezes. Ah, mas aí virou brincadeira, como muita gente diz. Vira brincadeira, né? Eu peco, volto lá no padre, peço perdão, sou perdoado, depois volto, peco de novo. Pois é, você ainda tem a oportunidade de avaliar-se. Você tem ainda a oportunidade hoje de ir ao sacerdote, pedir perdão pelos seus pecados e tentar não cometê-lo mais. Porém, um dia nós não teremos mais essa oportunidade. Um dia nós não teremos mais essa oportunidade. Quando sairmos deste mundo, desta vida, para sermos julgados para o dia do grande juízo, não teremos mais a oportunidade de pedir ao sacerdote: oh, por favor, me perdoe, Padre, dos meus pecados. Não, não. Aí então que o Senhor Jesus Cristo, santo juiz, vai dizer: você teve o tempo, a vida inteira você teve essa oportunidade. Agora você quer procurar o sacerdote e pedir misericórdia? Não tem mais. Acabou. Encerrou. E é assim que vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor é um justo juiz. Nele existe plena justiça. Nós não podemos brincar com o dia do grande juízo. Nós não podemos brincar com o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Diante dele, nós precisamos tremer e temer. E o que mais me assusta nos cristãos da atualidade é que eles não tremem diante da presença de Deus. Para eles, a presença de Deus é quase nada. Eles não temem. Eles fazem o que querem, como querem, inventam o que querem, e eles não tremem diante do dia do grande juízo, de pensar que a morte chegará e nós vamos precisar passar por ela e iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. E a pergunta é: como você vai olhar para o rosto de Jesus Cristo depois de sua morte? Será que teremos a oportunidade de morrer no meio de uma divina liturgia, recebendo o santo corpo do Senhor? Ou perderemos a nossa vida no meio do pecado que estávamos cometendo? Como nós vamos encarar Jesus Cristo? Como nós vamos olhar para Ele? Espero eu que a misericórdia do Senhor desça sobre nós nessa liturgia e nós possamos aprender que nós temos a oportunidade de voltar e de pedir perdão quantas vezes forem necessárias, porque nós estamos neste tempo de misericórdia ainda, mas os tempos já estão abreviados, viu? Os tempos já estão se abreviando, viu? O Senhor Jesus Cristo está à porta e bate. O mundo está mudando de uma tal maneira que nós nem entendemos as coisas que estão acontecendo, mas vemos todos os dias. O Senhor está voltando. E neste domingo do perdão, eu peço perdão aos irmãos pelos pecados que cometi. Se em algum momento os entristeci, se em algum momento fui falho, se em algum momento eu fiz algo que eu não deveria fazer e trouxe tristeza ao coração dos irmãos presentes e até daqueles que não estão, eu peço perdão ao Senhor
e a todos os presentes pelos pecados cometidos. E peço que Jesus Cristo possa também perdoá-los de todos os pecados e que recebam o corpo do Senhor Jesus Cristo com alegria, com fé e com a certeza de que Ele vive, reina e nos auxilia todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.